Nós não podemos de imediato sondar. Quando essas lágrimas retratam rebeldia, essas lágrimas prejudicam os desencarnados, tanto quanto prejudicam os encarnados também. Muito bem. E aqui está a última pergunta da noite, Chico, deste primeiro pinga-fogo, porque certamente você irá comparecer a outros. Carlos Alexandre Cavalieri está no auditório. Com base na sua explicação da criação de uma vida em um tubo de ensaio, pergunto: primeiro, como se daria a ligação do perispírito? Segundo, o novo ser nasceria sem as neuroses provocadas por possíveis desentendimentos entre os pais? E terceiro, como se manifestaria o amor maternal e filial se esse se inicia normalmente na fase uterina? Os espíritos amigos nos dizem que o problema, por exemplo, do complexo de Édipo e as derivações dele, que nós chamamos de complexo de Eletra, esses complexos que foram inicialmente estudados por Freud e que hoje são desenvolvidos por uma pleiade brilhante de cientistas da psiquiatria e da análise, esses fenômenos podem ser perfeitamente estudados com muita segurança e com muito êxito à luz da reencarnação. E nós vamos compreender que precisamos hoje da psiquiatria e da análise, porque as nossas ligações afetivas na Terra, quase que até agora, têm sido filiadas a um amor muito selvagem. Nós nos queremos uns aos outros dentro vamos dizer, nas teias da consanguinidade ou nas teias da afetividade, com um espírito de egoísmo que vai ao superlativo da absorção, de modo que a psiquiatria e a análise vão nos ajudar no mundo, em nome da providência divina, a nos estudarmos e a estudar estes vínculos para depois voltarmos a estes mesmos vínculos com um amor mais educado. Então, se formos dignos de receber o tubo de ensaio como sendo um claustro materno estruturado pela ciência, vamos esperar que no tubo de ensaio a reencarnação se faça com muito mais facilidade para as garantias de saúde do espírito reencarnante, porque nós, como espíritos reencarnantes na Terra, estaremos libertos de muitos traumas que acontecem em nossa condição de vida embrionária, quando na companhia mais íntima de nossas mãezinhas sobre a Terra. Mas a vinculação do amor, esta não terminará nunca, porque o amor é presença de Deus. E o amor continuará a nos unir uns aos outros para sempre. E nos amaremos cada vez mais. Agora, vamos educar o amor, porque não temos sabido amar uns aos outros conforme Jesus nos amou. Ô Chico, pois não, professor? Isso é normal, pode falar. Não, é um assunto que não foi ainda abordado no programa hoje. Rapidamente. O senhor acha que os espíritos que se manifestam nos terreiros de Umbanda, dizendo-se guias de cura, pretos velhos, índios, caboclos, são espíritos evoluídos na luz? Como explica as curas conseguidas por muita gente conhecida em terreiros? Será que o mal pode apresentar-se através do bem, ou então tomando a sua forma? Nós respeitamos a religião de Umbanda como devemos respeitar todas as religiões. A noite avança e o programa continua e nós estamos preocupados com o tempo que estamos roubando à TV Tupi e aos nossos amigos do auditório. Mas vamos recorrer ao caso das leis kármicas. Nos séculos passados, nos 3, 4 séculos passados, nós
vamos dizer coletivamente, não estamos falando do ponto de vista individual, mas na condição de brasileiros, buscamos, no berço onde nasceram, milhões de irmãos nossos reencarnados nas plagas africanas, para que eles servissem as nossas casas e as nossas famílias, instituições e organizações na condição de animárias. Eles se incorporaram, depois de desencarnados, às nossas famílias. Eles renasceram do nosso próprio sangue, na condição de nossos irmãos, para receberem de nossa parte uma compensação, que é a compensação chamada do amor, para que eles sejam devidamente educados ou encaminhados, tanto quanto nós pretendemos educar-nos e encaminhar-nos para o progresso. Então temos a religião de Umbanda, que vem como uma organização dos espíritos, recentemente, porque 4 séculos é um tempo curto nos caminhos da eternidade, recentemente trazidos para o Brasil. Eles organizaram agora, seja numa condição ou noutra. Nós no Brasil não conseguimos pensar em termos de cor, nós todos somos irmãos, de modo que eles organizaram uma religião sumamente respeitável também. Eles também veneram Deus com outros nomes, veneram os emissários de Deus com outros nomes. Respeitamos-los todos e acreditamos que em toda parte onde o nome de Deus é pronunciado, o bem pode se fazer. Agora, encontramos na doutrina espírita, individualmente e coletivamente, em nos referindo aos companheiros da doutrina espírita, a faixa que nos compete no campo de nossa evolução, para estudos do nosso destino, para estudo da imortalidade. Quanto a problemas de curas, permitimos-nos lembrar uma coisa, é que às vezes nós pedimos socorro a determinadas organizações para a cura imediata de determinados impedimentos físicos. Essa cura parece, talvez, forçada por nossas exigências, porque muitas vezes os nossos irmãos trazidos das plagas africanas se habituaram, de certo modo, a obedecermos quase que cegamente. Eles se afeiçoam a nós com uma afeição, vamos dizer, terrível, do ponto de vista do egoísmo, de que nós todos, por enquanto, principalmente em se referindo a mim, somos portadores. Então, exigimos uma cura que se faz de imediato no campo físico, mas nos esquecemos de que, às vezes, a cura física é um caminho para encontrarmos mais adiante desastres morais de consequências imprevisíveis. Então, se as curas demoram no ambiente kardeciano, ou se demoram no campo da medicina, vamos respeitar o problema dessa demora, dessa dilação, porque aquilo se verifica em nosso próprio benefício. Porque muitas vezes uma doença física ou determinada provação em nossa vida doméstica nos poupa de acidentes afetivos ou acidentes materiais ou de fenômenos extremamente desagradáveis em nossa vida. Muito bem. Há aqui uma pergunta extra, eu havia encerrado, mas eu não posso deixar de fazê-la, isso em respeito ao telespectador, ao esforço do telespectador, que nos telefona nesta altura da noite, da cidade de Machado, lá no sul de Minas, Chico, para dizer que a imagem do Canal 4 está chegando lá como um cinema, estourando na cidade de Machado como um cinema. E ele pergunta a você, gostaria de saber se Judas foi um traidor ou fazia parte de um programa para salvar Jesus Cristo?